capítulo 9. Então, em resposta, Jó disse: eu sei muito bem que as coisas são assim. Mas como é que uma pessoa pode provar a Deus que ela está com a razão? Quem se atreve a discutir com Deus? Ele pode fazer 1000 perguntas a que ninguém é capaz de responder. A sua sabedoria é profunda e o seu poder é grande. Quem pode desafiá-lo e vencer? Sem aviso, ele muda de lugar os montes e, na sua ira, os destrói. Deus manda terremotos e o chão treme. Ele abala as colunas que sustentam a terra. Deus dá ordem e o sol não nasce. Ele apaga a luz das estrelas. Deus, sozinho, estendeu o céu. Ele pisou sobre as costas do mar. Deus criou as estrelas em grupos. A Ursa Maior, as 3 Marias e as 7 Cabrinhas. E fez também as estrelas do sul. Deus faz coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. Deus passa perto de mim e eu não vejo. Ele vai andando e eu não percebo. Se Deus quer ficar com alguma coisa, quem pode impedi-lo? Quem se atreve a perguntar: o que estás fazendo? Deus não volta atrás na sua ira. A seus pés caem derrotados os aliados do monstro Raabe. Quem sou eu então para responder a Deus? Onde vou achar palavras para discutir com ele? Ainda que eu tivesse a razão, eu não responderia. Ele é o meu juiz. Só posso pedir misericórdia. Ainda que eu o chamasse ao tribunal e ele se apresentasse, não acredito que ouviria o meu caso. Deus me esmaga com uma tempestade e sem motivo aumenta as minhas feridas. Ele não me deixa nem respirar e enche de amargura a minha vida. Farei uso da força. Ele é o forte. Chamarei Deus ao tribunal. E quem o obrigaria a comparecer? Sou inocente e sincero, mas as minhas palavras me condenariam e me declarariam culpado. Sou inocente, mas não me importo com isso. Estou cansado de viver. Para mim, é tudo a mesma coisa. Por isso, digo que Deus destrói tanto os bons como os maus. Se, de repente, uma desgraça mata pessoas inocentes, Deus ri. Deus entregou o mundo nas mãos dos maus e cobriu os olhos dos juízes com uma venda. E se não foi Deus quem fez isso, então quem foi? Os meus dias correm mais depressa do que um atleta. Eles fogem sem ter visto a felicidade. A minha vida passa como um barco ligeiro, como uma águia quando se lança sobre um coelho. Posso tentar esquecer as minhas queixas. Posso deixar o meu ar triste e voltar a ser alegre. Mas logo os meus sofrimentos me deixam apavorado, pois sei que Deus não acredita que eu seja inocente. E se Ele acha que sou culpado, não adianta nada lutar.
O sabão não pode lavar os meus pecados. O sabão mais forte não pode limpar o mal que cometi. Deus me joga na lama e até a minha roupa tem nojo de mim. Deus não é um ser humano como eu e por isso não posso responder-lhe. Nem podemos resolver a nossa questão no tribunal. Para nós dois, não há um juiz que possa julgar a mim e a Deus. Oh, Deus, para de me castigar. Não me enches de medo com os teus terrores. Então eu falarei e não terei medo, pois a minha consciência não me acusa. Jó, capítulo 10. Estou cansado de viver. Vou me desabafar e falar da amargura que tenho no coração. Oh, Deus, não me condenes. Dize-me de que me acusas. Tu mesmo me criaste. Como, então, podes ter prazer em me maltratar e desprezar e em aprovar os planos dos maus? Por acaso tens olhos como nós? Será que vês as coisas como nós vemos? Por acaso a tua vida é tão curta como a nossa? Será que vives tão pouco quanto os seres humanos? Então, por que procuras saber todos os meus pecados? Por que te informas das maldades que cometi? Pois sabes que não sou culpado e que ninguém pode me salvar das tuas mãos. As tuas mãos me fizeram, me deram forma, e agora essas mesmas mãos me destroem. Lembra que me fizeste de barro? Vais me fazer virar pó outra vez? Tu fizeste com que o meu pai e a minha mãe me gerassem, que me dessem a vida. Formaste o meu corpo de ossos e nervos e os cobriste com carne e pele. Tu me deste vida e me deste amor, e os teus cuidados me conservam vivo. Mas agora sei que no teu coração tinhas este plano secreto. Tu querias ver se eu ia pecar para depois me negares o teu perdão. Se sou culpado, estou perdido. Se sou inocente, não tenho coragem para levantar a cabeça, pois fico envergonhado quando olho para minha desgraça. Se levanto a cabeça, orgulhoso da minha inocência, tu, como um leão, me persegues e até fazes milagres para me destruir. Tu sempre tens testemunhas que me acusam. A tua ira contra mim vai aumentando e tu me atacas sem parar, como se fosses um exército. Oh, Deus,
Por que me deixaste nascer? Eu deveria ter morrido antes mesmo que alguém me visse. Eu teria ido no ventre da minha mãe para a sepultura. Teria sido como se nunca tivesse existido. A minha vida está chegando ao fim. Então, me deixa em paz. Deixa que eu tenha um pouco de alegria antes que me vá na viagem que não tem volta. Antes que vá para o país da escuridão e das trevas. Para o país das sombras e da desordem, onde a própria luz é como a escuridão. Eclesiástico 50. O sumo sacerdote Simão. Simão, filho de Onias, o sumo sacerdote, durante a vida, restaurou o templo em sua época, fortificou o santuário. Ele mesmo colocou os alicerces do edifício duplo, o alto contraforte da muralha do templo. No seu tempo, foi cavado um reservatório de água, um tanque grande como o mar. Preocupado em evitar a ruína do seu povo, ele fortificou a cidade contra a possibilidade de um cerco. Como ele era majestoso, cercado pelo povo, quando saía do santuário por trás da cortina, ele era como a estrela da manhã entre as nuvens, como a lua nos dias em que está cheia. Era como o sol fulgurante sobre o templo do Altíssimo, como o arco-íris brilhando entre nuvens de glória. Era como a rosa na primavera, como o lírio junto da água corrente, como o ramo de árvore de incenso no verão. Era como fogo e incenso no turibulo, como vaso de ouro maciço, ornado com todo tipo de pedras preciosas. Era como oliveira, carregada de frutos, e como cipreste, elevando-se até as nuvens. Como ele era majestoso, quando vestia os paramentos solenes e usava seus enfeites mais belos, quando subia ao altar sagrado e enchia de glória todo o santuário. Como era majestoso ao receber das mãos dos sacerdotes as porções do sacrifício de pé, junto ao braseiro do altar, cercado de uma coroa de irmãos, como brotos de cedros do Líbano, que o rodeavam como troncos de palmeiras. Todos os descendentes de Arão, em seu esplendor, traziam nas mãos a oferta para o Senhor e se mantinham diante de toda a Assembleia de Israel. Terminando a liturgia, sobre os altares, e para tornar mais bela a oferta do Altíssimo Todo-Poderoso, Simão estendia a mão sobre a taça e fazia a libação com suco de uva, derramando-o sobre as bases do altar, como perfume agradável ao Altíssimo, Rei do Universo. Nesse momento, os descendentes de Arão aclamavam, tocavam as trombetas de metal maciço, fazendo ouvir um som possante, como memorial diante do Altíssimo. Então, imediatamente todo o povo se prostrava junto com ele, com o rosto por terra, para adorar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e Altíssimo. Os cantores entoavam cânticos de louvor, e o seu cântico era acompanhado por música melodiosa. O povo suplicava ao Senhor Altíssimo, dirigindo orações ao Misericordioso, até que terminasse o culto do Senhor e acabasse a cerimônia. Nessa hora, Simão descia do altar e estendia as mãos sobre toda a Assembleia de Israel, para dar a bênção do Senhor em alta voz e ter a honra de pronunciar o seu nome.
Então, o povo se prostrava de novo para receber a bênção do Altíssimo. E agora, bendiga o Deus do Universo, que realiza por toda parte coisas grandiosas. Ele exaltou os nossos dias desde o seio materno e age conosco segundo a sua misericórdia. Que Ele nos dê um coração alegre e conceda paz aos nossos dias em Israel, para todos sempre. Que a sua misericórdia permaneça fielmente conosco e nos resgate enquanto vivermos. Há duas nações que eu detesto, e uma terceira que sequer é nação: os habitantes da montanha de Seir, os filisteus, e o povo idiota que habita em Siquém. Jesus, filho de Siraque, neto de Eleazar de Jerusalém, gravou neste livro uma instrução de sabedoria e ciência, derramando como chuva a sabedoria do seu coração. Feliz o homem que medita nessas coisas, pois quem as coloca no coração se torna sábio. Se as coloca em prática, será forte em tudo, porque a luz do Senhor é o seu caminho. Lucas, capítulo 10. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas por o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disto: o reino de Deus chegou até vocês. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. Ai de você, cidade de Corazim! Ai de você, cidade de Betsaida! Porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado seus pecados há muito tempo.
e para mostrarem que estavam arrependidos, teriam se assentado no chão, vestidos com roupa feita de pano grosseiro, e teriam jogado cinzas na cabeça. No dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois você será jogada no mundo dos mortos. Então Jesus disse aos discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo. Quem rejeita vocês está me rejeitando. E quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam, quando pelo poder do nome do Senhor nós mandávamos que saíssem das pessoas. De fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus obedecem a vocês, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Então Jesus virou-se para os discípulos e disse só para eles: felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Eu afirmo a vocês que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está certa. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou, também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou.
Depois disso, o colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu. Pois vai, faça a mesma coisa. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Salmo 47. Canção do grupo de Corá, ao regente do coro. Batam palmas de alegria todos os povos. Cantem louvores a Deus em voz alta, pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande rei que governa o mundo inteiro. Deus nos fez vencer os outros povos. Ele nos fez governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos, terra que é o orgulho do seu povo, a quem Ele ama. Deus vai subindo para o seu trono. Enquanto ele sobe, há gritos de alegria e sons de trombeta. Cantem louvores a Deus. Cantem louvores ao nosso Rei. Louvem a Deus com canções, pois Ele é o Rei do mundo inteiro. Deus está sentado no seu santo trono. Ele reina sobre as nações. Os que governam os povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, pois todo o poder neste mundo pertence a Deus. Ele domina tudo.